galera, tudo beleza? Seguinte, o vídeo de hoje é bem especial. A gente vai fazer um review bem legal dessa plaquinha aqui. Bom, essa interface de áudio, ela é uma interface da PreSonus e muita gente solicitou um review dela aqui no canal, então eu resolvi fazer. O nome dela é Studio 192 na versão mobile, ou seja, na versão móvel. Ela é a interface menor e tem uma outra que é a maior, que está nessa imagem aqui. Bom, essa versão aqui, ela tem 4 entradas analógicas e mais, vamos ver aqui, 8, 16, mais 2 do SPDIF, então dá um total de 22 entradas, contando com essas 4 analógicas. Nas entradas analógicas, a gente tem 2 entradas em nível de microfone e também com conexões em TS, cabos não balanceados, né, que transmitem sinal não balanceado, usados aqui para essas entradas, né, para instrumento, tá, com uma impedância mais elevada. Já aqui na parte de trás, a gente tem essas 2 entradas, a entrada 3 e 4, que são usadas para entradas em nível de linha profissional, aquele +4 lá do áudio profissional. Bom, a vantagem de ter diferentes tipos de entradas e entradas que não têm pré-amplificação no caminho do circuito é que você pode utilizar um outro pré-amplificador externo para poder conectar aqui com as entradas balanceadas. O headroom dessas entradas dos pré-amplificadores é bem bacana. No caso dessas aqui, ela trabalha com 12 decibéis de ganho, dBu, né? Tá? Nas 2 entradas, e aqui atrás a gente trabalha com um headroom muito bacana nas entradas em nível de linha, de até no máximo 18 dBu. Isso é excelente, porque a gente consegue ter um headroom muito bacana, mesmo passando do zero ali no VU meter, que é +4, né? A gente consegue, às vezes, ter uma saturação, consegue ter uma coloração diferenciada em algum pré-amplificador externo antes de entrar para cá e passar para o próprio conversor dela. A grande sacada dessa interface é a grande habilidade que ela tem de ter um conversor muito bom, com uma profundidade dinâmica muito boa, e também um DSP integrado. E esse DSP integrado funciona por qualquer uma dessas entradas. Essas entradas em ADAT, aqui atrás, que a gente tem 2 entradas, ou seja, 16 canais de ADAT, e também tem aqui as nossas entradas para o SPDIF. Então você pode utilizar o DSP integrado para qualquer uma delas. Você pode utilizar uma compressão, uma equalização, um filtro, um gate, um expander para qualquer uma dessas entradas. Isso significa que você pode fazer isso tudo em tempo real e ter a monitoração em tempo real, sem precisar utilizar os processadores, né, dos computadores internos, tá? Então você processa tudo aqui e já volta direto pro ouvido de quem está monitorando. O que é muito bacana numa gravação profissional, porque você precisa ter já alguns efeitos, muitas vezes, uma compressão, uma equalização para as pessoas que estão performando, para que elas possam ter uma dinâmica assim mais próxima da gravação final do resultado que vai ser. A gente já vai dar uma olhada nesse DSP integrado. Mas falando aqui de uma forma geral dela, a gente tem aqui os knobs muito legais, são knobs bem sólidos, né? Eles não são molengas, não dão mau contato. Eu já estou com alguns anos com ela e não tem nenhum knob dando mau contato. Geralmente esses knobs das interfaces, tá? Eles controlam um pré-amplificador digitalmente. Nessa aqui não é diferente no caso desse pré-amplificador, mas o mais legal é que eu posso controlar ela diretamente da minha própria interface do DSP integrado, né? O próprio driver dela controla o pré-amplificador. Então eu posso fazer um recall, posso chamar de volta ele para o número, para o valor que ele estava em uma determinada gravação. Vamos supor que eu vou gravar num dia uma banda tal, aí depois eu vou gravar de novo, né? Quando eu chego no outro dia, o ganho já está no mesmo lugar, já está tudo certinho, eu não preciso ajustar tudo de novo, porque já foi ajustado digitalmente. O pré-amplificador não é digital, tá, gente? O controle dele é que é digital, cuidado para não confundir, é um pré-amplificador transistorizado. É claro, esse pré-amplificador usa os CIs, né, com microtransistores ali dentro para poder fazer essa amplificação. E em nível balanceado, né, ela entra aqui com uma entrada em 1600 ohms, tá, de impedância. Então faz um bridge de impedância bem legal com microfone, geralmente que tem na faixa ali de 200 ohms. Isso é bem legal porque não muda muito a coloração que o próprio microfone traz, tá? É um pré-amplificador mais clean, mais linear, né, e você pode trazer essa coloração com plugins in the box ou então utilizando um outro equipamento externo com uma saída em nível de linha profissional para conectar nessas entradas aqui. Ela tem uns meters bem legais em nível de pico aqui de LED, tá? Que você pode avaliar o rendimento dos pré-amplificadores, então a gente tem os inputs dela aqui, tá? E aqui a gente tem também a saída do main out estéreo, tá? Que é controlada por esse knob aqui para o monitor. Todas as funções que a gente tem nesse quadro aqui de LED, tá? Elas podem ser controladas in the box. Então o Phantom Power pode ser ligado in the box, a mandada para uma monitoração pode ser mandada também in the box, então você não precisa necessariamente mexer na placa para controlá-la. Uma outra coisa muito bacana é que você pode usar essas várias entradas aqui, né? Tá? De ADAT
para que você grave com outros conversores e com outra interface maior, né, com mais entradas e saídas. Isso é bem legal quando você vai num estúdio e leva a sua interface, ela só tem 4 entradas analógicas. Aí você precisa pegar uma saída de um outro conversor em ADAT, conectar aqui nessas entradas, tá? E sincronizar o clock delas através desse conector PNC aqui de clock in, né? Tem um clock in e um clock out aqui, tá? E aí você coloca no clock in e daí você tem como deixar ela com escrava de clock, né, de outro conversor, tá? Então quando você mudar o sample rate no outro conversor, ele vai alinhar perfeitamente e vai usar o clock do outro conversor. Sem que você tenha que fazer isso manualmente, porque também dá para fazer isso através do ADAT manualmente, mas não fica a mesma coisa, tá? Então deixar um dispositivo escravo de clock é deixar que ele use o clock do outro conversor. E ela também tem um clock out, caso você queira usar o clock dela, já que ela tem um conversor muito bacana. Além dessas conexões digitais, tanto essas 16 entradas como essas 16 saídas, ela também tem a opção das conexões em SPDIF, que são outras conexões digitais também, né? Que é Sony Philips, é uma conexão com a tecnologia deles, tá? Então tem uma saída estéreo e uma entrada estéreo. Cuidem porque essas saídas em ADAT não fazem SPDIF. Muitas vezes esse conector óptico aqui, ele faz SPDIF em algumas interfaces e você tem como alternar entre ADAT e SPDIF nas outras interfaces. Essa aqui faz só ADAT e o SPDIF você faz através do coaxial, que é esse conector aqui. Ela também possui 6 saídas analógicas, na verdade são 3 saídas estéreo, né? Só que você pode usar como 6 saídas analógicas, por que não? Ela tem essa saída principal aqui, que é o main out, que é controlado também por esse knob aqui, né? Na verdade, todas podem ser controladas por esse knob, porque você pode fazer todo o endereçamento in the box. Então, aqui ela tem mais outros 2 pares, né, de saídas, tá? Justamente para que você possa fazer uma mandada para monitor, uma via para uma outra coisa, né? Para um pré-amplificador de fone, igual que eu tenho ali atrás, e assim por diante. Uma outra coisa muito importante são os conversores, né? Tanto o AD quanto o DA, conversor de analógico para digital e digital para analógico dessa placa, que tem 118 decibéis de headroom, assim, tem uma amplitude, uma variação dinâmica muito grande. Então ele consegue locar essa profundidade de bits no data que é construído dentro do seu computador com muita qualidade. E você pode utilizar isso através dessa conexão aqui, que é a conexão USB, né? Você precisa de uma conexão USB 3.0 para ter o rendimento realmente grande que essa placa consegue trazer, tá? De processamento em tempo real. Então vocês podem dar uma olhada aqui, ó, tem um conector USB 3.0 que vocês podem conectar aqui e conectar numa entrada USB 3.0. Geralmente essas entradas USB 3.0, elas têm um plastiquinho ali na hora do encaixe que tem uma cor azulzinha, sabe? Mas vocês precisam checar qual porta é qual exatamente para conectar e ter um melhor rendimento no seu computador e também checar qual drive, se o drive está atualizado da entrada USB 3.0 e coisas afim. Senão você vai acabar tendo um rendimento menor do que o que a placa oferece. Em relação aos drivers dessa placa, funciona muito bem. A Presonus fez um driver chamado UC Surface, que é Universal Control, tá? Que é basicamente a interface de controle de várias interfaces deles, tá? Então essa aqui não é diferente, e lá você pode controlar o DSP integrado dela. Então se você tem aí um notebook ou uma outra coisa assim, você já tem como controlar, às vezes até para tocar ao vivo com o DSP integrado dela, né? Com compressores, reverbs e delays, e também com equalizadores e coisas afim. Então, galera, vamos dar uma olhada nos specs dessa placa. Bom, primeiramente a gente tem a entrada balanceada, tá, de microfone, em nível de microfone, da frente dela, tá, essas duas entradas, com uma amplitude, tá, com um ganho de até no máximo 12 decibéis, dBu, tá, com uma margem de erro ali de 0.5 dB, claro, né. Você também tem uma amplitude, um controle da amplitude de até 60 decibéis por esse knob e pelo controle digital dentro do próprio software. A resposta de frequência dessa interface, né, dessas entradas de microfone, vão de 10 Hz até 40 kHz, ou seja, é bastante coisa, né, muito além do que a gente escuta, tá? E o Dynamic Range dela vai até 110 decibéis, ou seja, tem 110 decibéis de pré-amplificação da entrada de microfone e também vai ter uma entrada semelhante na entrada de instrumento, tá? A gente também tem 110 decibéis porque usa o mesmo pré-amplificador, só que obviamente eles devem ter colocado um circuito integrado ali para fazer esse balanço aí, essa intermediação de impedância mais adequada. O que muda da entrada do pré-amplificador de microfone para quando você utiliza um sinal não balanceado é que o Gain Control, o range, né, de controle de ganho, ele aumenta para 85 decibéis.
A impedância de entrada de instrumento é de 1 milhão de ohms, ou seja, uma entrada bem legal, e tem um Total Harmonic Distortion de 0,005%, ou seja, é muito pequeno o Total Harmonic Distortion mais o noise, né? Mais o ruído, tá? A gente tem sempre que utilizar uma entrada com distorção harmônica total mais ruído, porque senão a gente não consegue traduzir exatamente o que é esse rendimento operacional, tá? Porque o ruído também tá junto com a distorção harmônica total, está afetando o seu sinal. Já as entradas em nível de linha tem um headroom maior ainda, tem 114 decibéis de range, tá, dinâmico, e também tem uma distorção harmônica total muito baixa, aquela mesma de 0,005, tá? E vocês têm aqui uma entrada balanceada, obviamente, tá? Com crosstalk, ou seja, um vazamento entre uma entrada de linha e a outra entrada de linha de menos 80 decibéis, tá? E obviamente a impedância de entrada é de 10 kΩ, que é uma impedância bem legal para uma entrada em nível de linha profissional balanceada. Bom, galera, a gente está aqui com o software, eu estou aqui com a interface da Studio 192 e eu vou mostrar para vocês direitinho como vocês podem utilizar essa interface da Universal Control, né, que são as interfaces de drivers das diferentes placas de áudio, das diferentes interfaces da Presonus, tá? Então, a gente falou bastante sobre conversor e as outras coisas nessa primeira parte, e agora aqui nessa segunda parte, a gente vai entender bem como funciona para a gente poder montar um layout e utilizar a interface dessa placa até em situações ao vivo ou então para fazer monitores com processamento em tempo real para as pessoas. Bom, primeiramente você vai abrir aqui, ó, vou fechar essa parte, eu estou com o Studio One aberto também para mostrar uns outros exemplos depois, mas você vai vir lá no Universal Control, né, dá 2 cliques aqui nesse link embaixo, né, e daí você vai vir aqui, vai dar 2 cliques na plaquinha e maximizar isso, tá? Aí vocês podem ver que eu já tenho aqui o meu microfone entrando por esse canal, né? Eu estou batendo mais ou menos ali em menos 18 decibéis, tá? Aqui no input, tá? De ganho para o meu conversor, tá? Então eu estou com um headroom bem bacana para o meu conversor, tá? Então eu posso controlar aqui no próprio Universal Control cada um dos inputs, tá vendo? Então eu seleciono ele aqui embaixo, ó, aí eu vou nas configurações dele. E em cima eu tenho um Channel Strip, ou seja, eu tenho um High Pass Filter, eu tenho controle de inversão de polaridade, eu tenho até o controle do meu pré-amplificador, que é um controle digital de um pré-amplificador analógico, tá? E eu posso também linkar os canais. Vamos supor que eu tenho um sinal estéreo entrando pelas minhas entradas aqui a 3 e 4. Tá vendo? Tá aqui HP4, que às vezes eu faço a volta do meu pré-amplificador de fone voltando para a placa para gravar alguma coisa. Então, vamos tirar ela do link, ó, tá separada, tá vendo? São 2 canais. Se eu clico no canal da esquerda, ele vai linkar aqui os 2 canais num canal só, tá? Então eu tenho essa entrada aqui, que é uma entrada analógica da minha placa, que geralmente eu tenho algum sinal estéreo em nível de linha. Eu posso renomear cada um dos canais simplesmente vindo aqui, dando 2 cliques e colocando estéreo, né? Line input, tá? Beleza. Obviamente que isso aqui é tudo input, então não preciso colocar esse input para ficar mais fácil para eu visualizar, tá? Então, se você tem um pré-amplificador externo ou alguma outra coisa, ou um sinal de uma voz que vai vir de um outro pré-amplificador para uma apresentação ao vivo, né, pessoal? O que vocês podem fazer? Vocês podem conectar isso, tá? Diretamente na sua interface com um sinal em nível de linha profissional e cabos balanceados com entradas TRS que são na parte de trás da interface. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu tenho controle de cada uma dessas coisas, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui o pré-amplificador, eu quero dar um pouco mais de ganho, vocês vão perceber que eu estou aumentando o ganho, olha só, né? E aqui, se eu diminuir um pouco o ganho, vou deixar ele mais ou menos aqui, que tá bacana. E a gente pode inverter a fase, né? Ó, inverter a fase, estão vendo? Tem outros cancelamentos de fase acontecendo aqui agora por conta do sinal. E agora vai acontecer outros cancelamentos e a característica da inversão de fase é muito clara no sinal, né? Que vocês podem observar, tá? Isso já faz com que o sinal seja, né, ou passado adiante ao vivo já assim em tempo real, ou então integrado. Se você utilizar o Studio One, você pode colocar todos esses efeitos aqui que a gente vai ver do Channel Strip antes mesmo da gravação, tá? Então já pode gravar com efeitos ou então sem os efeitos. Bom, primeiramente a gente tem essa parte do pré-amplificador e a gente também tem o nosso High Pass Filter, como se fosse mesmo um console, tá? Onde a gente tem um High Pass Filter na parte de cima do console.
Outra coisa importante que a gente tem é às vezes a configuração. Então se eu quero botar aqui para eu poder me encontrar muito mais fácil na interface, eu posso simplesmente clicar nessa engrenagemzinha aqui, eu posso fazer os sends dela, né, mudar os sends, porque eu tenho mandadas também, tá, de efeitos, que depois eu vou mostrar para vocês, e eu tenho a opção de colocar elas pré-send ou pós-send aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai poder botar o layout da interface aqui com cada uma dessas figurinhas. Eu posso colocar um microfonezinho aqui, ó. Posso pegar esse microfone, colocar aqui, né, essa coisa, né? Eu posso botar nessa Stereoline, por exemplo. Vamos ver, eu tenho aqui um retorno de efeito de alguma outra coisa, né? O retorno de efeito, então boto como efeito, ou então coloco teclado já, se tem um Nord, né, Stage, a gente vai colocar o Nord aqui, né? E você tem também como alterar a cor desse canal. Se eu cliquei aqui nesse canal, eu posso mudar simplesmente a cor dele aqui. Vou colocar um Nord rosinha, sei lá. Enfim, dá para você alterar todas as opções para poder conseguir entender essa interface direitinho e conseguir controlar a sua monitoração em tempo real para apresentações ao vivo também. Isso fica muito mais fácil, tá? Ou para uma outra pessoa, se ela chega no seu estúdio ou no seu home studio e ela precisa identificar as coisas, assim já vai estar muito mais organizado, tá ok? Então, uma outra coisa muito importante que a gente pode controlar aqui, ó, além dessas entradas todas, a gente tem as entradas digitais aqui, o SPDIF, a DAT, né, todas as entradas ADAT, tá, que tem bastante entrada ADAT. A gente tem também as saídas, né, do que ele chama de DOC, tá? Que são, no caso, não são saídas, são as entradas mesmo de áudio, ou seja, o que o computador está gerando de saídas, tá? Para o seu sinal. E eles vão sair por algum lugar que você endereçar. Então ele chama de Digital Audio Workstation 1, Digital Audio Workstation 3, 5 e 7, porque são canais linkados, né? Você pode ver aqui que eles estão linkados, beleza? E aqui estão as nossas saídas. A gente pode controlar cada uma das saídas separadamente. Aqui eu estou controlando o main out, tá? Eu posso controlar aqui, eu posso ver o ADAT, estão vendo? Tá saindo pelo ADAT nessa amplitude, bastante sinal. Aqui o ADAT 3 e 4, que está saindo só pela esquerda, porque a saída pelo ADAT 3 e 4 não está linkada, né, com o Stereo Link lá, tá independente. Então tem como controlar tudo isso. Tá ok? É bastante opção mesmo e é legal vocês irem mais profundamente para poder entender essas opções, tá? Então, o que na prática isso vira útil para mim durante uma gravação? Se eu tô aqui, por exemplo, gravando no Studio One, tá? Eu vou fechar rapidamente a interface dela e eu insiro um canal, vou inserir um canal aqui, Voice Alvin. A voz do Alvin tá aqui, tá mono, tá? E o que a gente vai ter? A gente lá no nosso mixer, estão vendo a mixer aqui? Eu vou aumentar a mixer aqui para ficar mais fácil. A gente pode sincronizar a nossa interface, tá? Usando o DSP da própria interface dentro do Studio One. Como? Simplesmente você clica aqui e arrasta isso para baixo, tá? Mas para você fazer isso direitinho, né? Vou desligar aqui o efeito. Você precisa estar você precisa estar com uma opção selecionada, tá? Essa opção selecionada é qual opção? Ela aqui, seu Options, você vai lá em General, estão vendo aqui? Você vai ter aqui, aliás, Audio, né? Processing, estão vendo aqui? Audio Setup Processing. Se você selecionar dentro do Studio One, tá? A opção de baixa latência, aqui, Low Latency, para que ele utilize o próprio DSP integrado, tá? Ou então ele utilize o outro DSP, que é o DSP da nossa interface. Aqui no caso, ele só está com a opção de utilizar o DSP da interface, justamente porque eu estou com uma latência muito alta no meu audio device. Se eu baixar a latência do meu audio device, ele vai me dar a opção de selecionar, né? Aqui, ó, vai dar uma piscadinha aí. Ele vai me dar a opção de selecionar aqui o nosso tipo de processamento do DSP, tá? Diretamente do computador ou então da interface, tá? Então eu prefiro manter o da interface, até porque a gente está trabalhando aqui com as usabilidades da interface nesse review, tá? Então eu mando o Studio One ativar de novo o controle sobre a interface através desse botãozinho aqui, pronto. Aí o que acontece aqui? A gente vai ter o controle desse Channel Strip, que eu arrastei para cá, como vocês puderam ver, né? Diretamente dentro do Studio One. Então, vocês estão vendo esse cadeadinho aqui, essa chavezinha, né? Na verdade são duas argolinhas, elas estão dizendo que está linkado ao próprio DSP da placa. Então, tudo que eu faço aqui, na verdade, eu estou mexendo no DSP da placa para gravar. Então, enquanto eu estou gravando a voz de alguém, o DSP da placa que está processando esse sinal.
Quando eu coloco para monitorar, simplesmente aperto play aqui no Studio One, ele vai tocar e quem vai processar é o DSP do computador. Então, isso é ótimo para poder gravar. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma série de coisas. Eu posso visualizar esse channel strip de outra forma, né? Ou posso visualizar ele assim. Eu tenho aqui o primeiro controle do próprio pré-amplificador, que já está integrado no Studio One. Vocês podem ver aqui na Mixer. Eu tenho esse Phantom Power aqui, que está ligado, porque eu estou com o microfone condensador. E também tenho aqui o meu controle do próprio pré-amplificador, do ganho e da fase. Tá vendo? Aqui tem o inversor de fase e aqui tem o controle do ganho. Então, se a gente colocar aqui, eu tenho High Pass Filter dentro do channel strip. Eu tenho controle do compressor, né? Eu também tenho o gate que eu posso ativar, né? Mas eu não quero ativar o gate para agora, tá? E posso ativar qualquer uma dessas coisas para processamento em tempo real, beleza? E também posso inverter a ordem do equalizador e do compressor, tá? E colocar um limiter no final se eu achar que é necessário. Então, isso é bem bacana. Vocês podem fazer isso em qualquer situação de gravação em casa. Então, galera, vou manter esse block size aqui em 2048 mesmo, tá? E a gente vai usar o próprio DSP da interface, tá? Então, com isso feito, a gente vem aqui, eu posso controlar o Phantom Power, posso controlar o ganho, né, da interface, ó, tá aumentando o ganho, diminuindo o ganho, tá vendo? Então, tá com o controle de ganho direto embutido no próprio Studio One. E aqui eu posso linkar ou não linkar o meu DSP da placa, tá? Basicamente, essas são as funções mais importantes. Eu não estou monitorando por aqui agora, porque eu teria que utilizar esse Zero Latency aqui, tá? E conseguir controlar através desse processamento que eu estou fazendo aqui. Vocês podem ver que as configurações aqui vão estar iguais às que estão lá no próprio DSP. Estão vendo? Ó, compressor e limiter ligado, né? Um High Pass Filter, estão vendo aqui? Porque justamente ele faz exatamente a mesma coisa. Ó lá, eu estou com um compressor aqui. Se eu comprimir mais, vamos comprimir pra caramba aqui a minha voz agora, ó. Comprimir pra caramba, fazer um monte de coisa assim. E daí, ó, botar o High Pass Filter pro detector. Comprimir mais um monte, comprimir. Agora tá bem comprimida a minha voz, vou aumentar bem o ganho, aumentar um monte o ganho, estão vendo? Super comprimida a minha voz. Então eu tô controlando a própria interface por aqui, tá? Então eu posso monitorar por fora ou simplesmente, né, deixa eu tirar essa compressão aqui, ufa, finalmente, enfim, eu posso monitorar por fora ou simplesmente controlar tudo por aqui. Isso é legal pra caramba, porque o músico já vai poder ter esse controle na hora do monitor, né? Então eu posso botar um High Pass Filter, a minha voz vai ficar só com as frequências mais agudas, estão vendo? E agora ela vai ficar com as frequências mais graves de novo, e assim por diante, tá? Então, esse controle é um controle bem importante, tá? Vou alternar aqui a ordem, eu posso também botar o equalizador antes, né, colocar uma outra frequência nele, alguma outra coisa, só vou ativar ele, obviamente, né, senão não vai funcionar. Aí, ó, agora sim, ó, estão vendo? Eu estou fazendo um bell em várias frequências aqui, só para mostrar para vocês como isso faz em tempo real, tá? Então, é bem legal isso. Recomendo bastante que vocês usem essas funcionalidades. Ó, desliguei o compressor, já perdeu o ganho do compressor, tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada nisso e em como essas duas coisas se integram, porque você tem várias opções de integração, na verdade, tá? Você pode utilizar ele só para gravar, você pode utilizar o DSP integrado, até porque a própria conexão dela em USB 3.0, caso você tenha um processador, pelo menos aí um Core i7 3.7, né? Ali de uma segunda ou terceira geração para frente, tá? Você já vai conseguir ter um processamento em tempo real bem legal se você estiver usando uns 2 ou 3 plugins insertados, tá, no seu signal chain do canal, tá, usando o próprio DSP do computador, não necessariamente da placa, porque além de ele ter o próprio DSP integrado, a conexão 3.0 faz com que você tenha essa opção como uma opção viável, beleza? Então, galera, essa interface é muito legal para quem quer trabalhar profissionalmente com um orçamento mais baixo, né? Quando você tem um limite ali onde você tem um trabalho profissional, tá? Então é justamente ali que ela tá. A partir dela para baixo, a gente já começa a ter alguns comprometimentos em relação à qualidade profissional do áudio, tá? Quando a gente está falando de competir, né, realmente com conversores de alta qualidade, com produtos de altíssimo nível, tá? Então essa placa ela tá justamente direcionada para quem trabalha em estúdios ou em home studios, mas quer trabalhar com uma interface com
um budget, né, com um orçamento mais baixo. Então, galera, o preço médio dela aqui no Brasil, no momento, é R$ 3.500, tá? Dessa versão mobile, e da versão com 8 canais maior, tá mais ou menos uns R$ 5.000, tá? Já se você comprar uma placa no exterior, né, nos Estados Unidos, o preço médio dela é $500. Uma coisa que eu percebi forte nessa placa foi a diferença de headroom que eu tinha de profundidade. Eu senti um depth muito maior do que quando eu conectava uma outra interface, né? Eu já usei Audiobox, USB, já usei Scarlett, já usei algumas interfaces da Holland, já usei consoles digitais para trabalhar ao vivo, né? E o que eu percebi nessa interface foi realmente um depth muito grande. Já usei também a Apogee Symphony e diria que o conversor dessa, a qualidade não perde realmente nada para Apogee Symphony, tá? Realmente senti a mesma profundidade, gostei muito da dinâmica dessa placa, desse conversor que tem nela. Então, realmente, se você quer trabalhar de forma profissional, entregar um trabalho assim top, tá? Vale muito a pena, tá? O pré-amplificador dela não tem nada de coloração, ele é bem retão, bem linearzão, então se você quer colorir, você tem que usar um outro pré, mas você tem uma entrada em nível de linha para isso e você pode até mandar para um outro conversor e utilizar essas entradas aqui que são em ADAT, com o clock sincado, como eu mencionei anteriormente, tá? Então, eu acho que o custo-benefício é muito alto, é uma interface que nem a Presonus tem feito algumas interfaces como a Quantum e essa aqui, realmente com um preço mais em conta e com um desempenho operacional muito bom para o que as pessoas precisam dentro dessa dinâmica de estúdios profissionais e home studios. É isso aí então, galera, espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro review aqui dessa interface de áudio, tá? E a gente vai desenvolver outros reviews aí, a gente logo mais posta outras coisas nessa pegada aí de review, tá? Quem curtiu, não esquece de dar um like aqui embaixo, também não esquece de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Não se esqueçam das nossas lives, todas as terças-feiras às 20h30, e é isso aí, grande abraço, até mais, tchau, tchau.